Glória a Deus. Diga comigo, julho, o mês da expansão. Amém? Este é o mês da expansão. Nós cremos que nós vamos ampliar a nossa tenda, como já foi lido nessa manhã, pelo Pedro, que começou o culto, no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 2, dizendo: amplia a tua tenda, estenda as cortinas das tuas habitações, alongas as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda. Nós queremos neste mês, queridos, profetizar que será um mês de expansão para a sua vida. Será um mês de expansão para o seu trabalho, será um mês de expansão para as suas finanças, será um mês de expansão para a sua vida pessoal. E quero profetizar que aquilo que não aconteceu nesses últimos 10 anos, vai acontecer neste ano. Aquilo que você não expandiu durante esses últimos 10 anos, vai se expandir nesse ano de 2024. Você vai chegar ao final deste ano e vai testemunhar: foi o melhor ano da minha vida. Eu cresci para a direita, eu cresci para a esquerda. Os milagres que aconteceram na minha vida, pastor, foram somados neste ano, não soma os 10 últimos anos da minha vida. Quero que você tome posse dessa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Um mês de expansão, claro, não é só um mês, nós estamos declarando um ano, nós estamos declarando a nossa vida nesse tempo em que nós estamos aqui, o ano do estabelecimento do governo. Na segunda-feira, iniciamos o mês de julho, e neste primeiro domingo do mês, nós como igreja local, que estamos vivendo o ano, como eu disse, do estabelecimento do governo, nós seguiremos então nos expondo, e tendo como base as 12 tribos de Israel, e o nosso foco durante esse mês será o 7º filho de Jacó, Gade. Diga Gade. Gade foi o 7º filho de Jacó. E se você crer, queridos, como eu disse ainda há pouco, esse será um mês de muita expansão, muita expansão. Biblicamente falando, o mês de Gade, que é Elu em hebraico, ele é um mês de transição, é um mês de transicionar coisas. E esse mês, o mês em si significa boa fortuna. Esse mês Elu significa boa fortuna. Claro que isso está tudo associado ao nome de Gade. O significado na Bíblia de expansão, ou o significado de expansão na Bíblia, refere-se a uma interpretação e compreensão de conceitos de expansão presente nos textos que a Bíblia nos mostra, que estão presentes nas Escrituras. E nós vamos nos expor a alguns textos durante este domingo e os próximos, e você verá que a expansão ela pode ser entendida como um ato de expandir. A expansão significa crescer, significa aumentar ou estender em diferentes aspectos da vida espiritual, da vida emocional, da vida física, material e assim sucessivamente. Durante esse mês, queridos, nós vamos contextualizar. Nós vamos trazer dentro dos textos um contexto atual para as nossas vidas e verificarmos a importância da expansão em diversas áreas das nossas vidas de uma forma prática. É isso que eu gostaria, esse mês provavelmente, talvez eu não vou ministrar todos os domingos, nós vamos estar aqui em todos eles, mas aqueles que forem ministrar,
nós queremos que cada pessoa que for ministrar, e até mesmo os que estiverem aqui recebendo da parte de Deus, possamos trazer esse contexto de expansão de uma forma prática, não metódica, não apenas o conhecimento, mas como nós podemos colocar em prática essa unção, essa promessa de expansão nas nossas vidas. E nós veremos então que a expansão na Bíblia, ela funciona como um processo de crescimento territorial, terras, territórios expandindo. Ela funciona também como um processo de crescimento espiritual, como um processo de crescimento intelectual, e tudo isso de uma forma prática. Este mês nós queremos extrair das Escrituras. É um conceito, queridos, que envolve a ideia de avanço, de progresso, de ampliação. Esse é o conceito que precisa ficar no nosso coração durante este mês. É um mês de avanço, é um mês de progresso, é um mês de ampliar as coisas, ampliar a nossa mente, ampliar o nosso conhecimento, ampliar o nosso coração, ampliar tudo aquilo que talvez durante anos está meio raquítico, sem crescimento, sem ver o novo, o milagre. E nesse progresso, queridos, de ampliação, de avanço, por exemplo, quando nós falamos de expansão territorial, o povo de Israel, ele foi instruído por Deus a conquistar novas terras e expandir as suas fronteiras. Sempre Deus estava desafiando o povo de Israel a fazer isso. Eles deviam territorialmente expandir as suas terras, expandir as suas fronteiras, além das fronteiras deles, alcançar novas terras. Sempre eles foram desafiados a isso. Já na expansão espiritual, a gente percebe que existe uma mensagem por trás dessa expansão espiritual do Evangelho. Expandir o Evangelho. Se você for verificar, você vai ver muitas pessoas falando sobre isso, sobre a expansão do cristianismo, sobre a expansão das Escrituras, sobre a expansão do Evangelho, que é disseminada para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus, se aproximar das Escrituras, se aproximar dele. Isso é expansão territorial, expansão espiritual. Então, expansão na Bíblia, ela pode ser entendida, compreendida como um convite para que nós, como indivíduos, pessoas, possamos buscar o que, pastor? Buscar crescimento pessoal, buscar um aprofundamento na fé, crescer na fé, ampliar a fé, buscar o quê? Buscar um desenvolvimento das suas habilidades, dos seus conhecimentos, na sua vida profissional, na sua vida familiar, e tudo isso nós vamos ver durante esse mês de julho. Resumindo essa introdução, expandir, se você quiser anotar, expandir significa tornar mais amplo. Expandir significa alargar, dilatar, estender, ampliar, crescer, avançar e prosperar em todas as áreas da nossa vida. Isso é o que significa expandir. E dentro desse mês de expansão, eu quero iniciar hoje o mês falando sobre um tema que Deus colocou no meu coração, que é a promessa da expansão. Diga comigo, a promessa da expansão. Sabia que Deus já deu uma promessa para mim e para você, que nós deveríamos expandir? Deus já deixou isso, uma promessa de expansão. Em primeiro lugar, quero falar sobre 4 contextos hoje. E o primeiro contexto, o primeiro lugar que eu quero compartilhar com vocês, é um texto que nós vamos ler daqui a pouco, mas é o significado desse nome Gade. Gade significa sorte, diga sorte. Gade significa afortunado, diga afortunado. Não se esqueça disso, sorte,
afortunado. É o significado do nome Gade. Como eu já disse, ele foi o 7º filho de Jacó. Sua mãe era Zilpa, serva de Lia. Ele nasceu numa situação muito desafiadora. Se você for ver o contexto, você vai perceber que nesse desafio, nessa luta, como nasceu Gade, a sua mãe Lia reconhece a bênção de Deus em meio a essas dificuldades, a essas situações difíceis que ela estava vivendo. E nesse reconhecer, foi por isso que ela deu o nome desse filho de Gade, que significa sorte ou afortunado. Em outras palavras, no momento de dificuldade, no momento de muita aflição, ela disse: você chamará Gade, sorte, afortunado. Em outras palavras, no meio de toda a adversidade, eu vou ver o milagre e a sorte de Deus na minha vida. E ela profetizou isso no nascimento do seu filho, que está em Gênesis 30, versículo 10 e 11. Na versão NVI, diz assim: Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E então Lia disse: que grande sorte. Por isso deu-lhe o nome de Gade. Olha o que o texto diz. Olha só, Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho, e então Lia disse: que grande sorte. Por isso deu-lhe o nome de Gade. Se você for pegar outra versão, vai estar lá, afortunado, sorte. Você sabia, queridos, que é nos momentos, ou nos grandes momentos, um dos maiores, assim, como que eu colocaria? Que os grandes momentos de expansão que aconteceram ou foram nos momentos mais difíceis. Em outras palavras, são os momentos difíceis que nos levam a expandir. Porque quando nós estamos confortáveis, tranquilos, normalmente nós estamos assim, sossegados. Mas quando a dificuldade aparece, as situações aparecem, aí nós somos desafiados a sair da zona de conforto e entrar no novo tempo, a expandir, a crescer. Muitas vezes é nos momentos de adversidades que nós desenvolvemos a resiliência. Nós aprendemos lições muito importantes, queridos. É ali que nós descobrimos a força interior que nós temos nos momentos que, meu Deus, imagina essa mulher no momento de dificuldade desafiadora, o filho nasce e ela diz: não tem problema, meu filho chamará sorte, meu filho chamará afortunado. Em esses períodos difíceis, eles podem nos motivar a novas soluções, a evoluir, a gente reinventar. Você quer ver um exemplo? Pandemia. Acabamos de passar aí um tempo atrás, alguns anos, 2, 3 anos atrás, pela pandemia. Nós aqui, por exemplo, na igreja, em se tratando de multimídia, quando a pandemia chegou, queridos, foi um momento de dificuldade. Nós tínhamos alguns recursos, alguns equipamentos, mas eu lembro de eu lá naquele cantinho, por um mês, fazendo live com uma câmera que era uma webcam que fala, já até, né? Que o Gabi ofertou para o ministério, tenho ela até hoje, eu uso ela lá no meu escritório, e ele ofertou, e eu ali na frente fazendo o culto, ministrando no culto para vocês. Através daquilo nós não tínhamos nada, mas aí a pandemia chegou, queridos. Hoje nós temos 3 câmeras, hoje não sei quantos computadores, hoje nós temos multimídia aí todo, nós já... Foi a momento de dificuldade que nós expandimos. Quantas pessoas eu ouço falar no tempo de pandemia, alguns dizem: mas foi o pior tempo. Eu já ouvi pessoas darem um testemunho para mim, dizer: pastor, a pandemia para mim foi o melhor tempo da minha vida, foi o melhor tempo de atuação na minha área.
porque a pessoa viu a dificuldade, viu os desafios, viu aquilo e entendeu que aquilo era uma oportunidade para expandir. Resumindo, queridos, louve a Deus pelas dificuldades, agradeça a Deus pelas lutas, são elas que nos faz viver novos horizontes, são elas que nos faz avançar para novas conquistas, são essas lutas, essas dificuldades que nos faz enxergar coisas novas. Agora nós aprendemos, né, Gabi? Nós não estamos mais confortáveis. Agora, nessa questão de multimídia, desde lá nós estamos sempre inovando, sempre fazendo coisas novas, pessoas novas, gente nova. Por quê? A gente não quer mais se acomodar. Quando nós superamos desafios assim significativos, como por exemplo a questão da pandemia, queridos, nós podemos emergir mais fortes. Nós podemos emergir mais sábios, com uma maior percepção, com uma maior apreciação pelas coisas boas que nos rodeiam. Por quê? Porque na pandemia eu perdi muitos amigos que não têm mais a oportunidade de viver, de experimentar, de desfrutar de uma vida como eu e você estamos tendo. Perderam a vida. E às vezes, queridos, momentos de dificuldades faz a gente ver que aquilo que talvez nós não valorizávamos tanto, devemos valorizar. Nossa casa, nossa família, o ministério, a igreja, nossos pastores. Em primeiro lugar, era isso que eu queria falar, esse contexto do significado desse nome, Gade, sorte. Em segundo lugar, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês, que quando nós olhamos para a profecia agora, nós falamos de Zilpa, que deu nome ao filho Gade. Agora, o pai de Gade, que é Jacó, também libera uma profecia sobre ele, quando ele estava no leito para partir, e essa profecia de Jacó, sobre o seu filho Gade, você vai perceber, nós vamos identificar aqui, que ele estava liberando uma profecia, dizendo que o seu filho, além de ser um menino afortunado, além de ser um menino de sorte, que a sua mãe já tinha declarado, que ele e essa tribo também seria uma tribo de guerreiros, corajosos, destemidos. E aqui, eu e você já começamos a perceber a promessa de expansão, que estava sobre ele e que está sobre nós. Irmãos, essa é uma unção que está sobre a tua vida. Deus nos chamou para expandir, Deus nos chamou para crescer, para largar as nossas tendas, e para expandir, lembre-se, você e eu, nós precisamos enfrentar desafios, com coragem, com determinação, confiando sempre no apoio, na graça, no favor e na força de nosso Deus, porque é Ele que provê tudo isso, é Deus quem provê tudo isso. Leia comigo no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 19, você vai ver a bênção de Jacó sobre o seu filho, onde Jacó declara assim: Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Olha a palavra profética que Deus, através do seu pai Jacó, libera sobre o seu filho. Se você for ver em outras versões, diz: Gade será atacado por uma guerrilha, Gade será atacado, ainda em outra versão, por guerrilheiros, mas ele é que o atacará na retaguarda. Talvez você leu uma versão como essa que eu acabei de falar agora, o atacará na retaguarda. Aqui está uma bênção, queridos, de promessa do seu pai sobre o seu filho Gade, ou seja, a característica dessa tribo é que eles eram uma tribo de guerreiros, daqui a pouco nós vamos ver a confirmação disso, na bênção de Moisés. Ou seja, se você e eu, queridos, não assumimos essa unção, essa característica, e não aprendemos com ela, nós não vamos viver o que a promessa diz sobre nós.
que eu percebo nisso, queridos? Se eu e você, se você não assume essa unção, essa característica, e não aprende a saquear o campo do inimigo, é você quem será saqueado por ele. Se você não saquear o território do inimigo, o inimigo vai saquear o teu. Aqui diz que ele, Gade, foi atacado por um bando. Todos nós estamos sujeitos, queridos, a passar pelas lutas, mas, tem uma vírgula, mas, é ele, somos nós, que atacaremos e perseguiremos. Se nós não fizermos isso, nós não vamos nos apropriar daquilo que Deus tem para nós. Temos que ser destemidos e guerreiros para isso. Você, queridos, é aquele que despoja o inimigo e não é despojado por ele. Somos nós que tiramos do inimigo, não é o inimigo que tira de nós. Somos nós que desbravamos territórios, não deixar o inimigo desbravar territórios na nossa vida. Somos nós que conquistamos, não é o inimigo que conquista sobre as nossas vidas. E fazendo um paralelo dessa passagem em que Jacó libera essa promessa de expansão sobre Gade, com a nossa vida na atualidade, queridos, nós podemos analisar aqui alguns elementos dessa profecia e aplicá-los de uma maneira metafórica, porém prática, aos desafios de superações que enfrentamos hoje. Metafórica porque nós fazemos uma comparação, uma analogia, mas na nossa vida atual, porque nós temos essa bênção sobre a nossa vida hoje. Existem alguns elementos dessa profecia, dessa promessa. O versículo em si são os elementos. A primeira parte do versículo diz: Gade será atacado por um bando. Isso é um elemento que Deus estava através de Jacó falando sobre Gade, liberando sobre Gade, profetizando sobre Gade. Olha, Gade, você vai ser atacado por um bando, não tem como fugir disso. Ou seja, Gade enfrentaria ataques inesperados, dificuldades, conflitos. Quem aqui não passa por isso? Só eu, graças a Deus, não passo por isso, vocês todos, né? Segundo elemento é a parte B do versículo que diz assim: mas é ele que atacará e perseguirá. Ou seja, aqui sugere que, apesar dos desafios, dos conflitos, das dificuldades, dos ataques inesperados, apesar disso, Gade seria capaz de contra-atacar. Gade seria capaz de superar essas dificuldades de uma maneira surpreendente e não de uma maneira convencional. Ai, queridos, eu amo tudo isso. Por quê? Porque para que eu e você possamos viver ou vivamos essa promessa de expansão, baseado nessa passagem de Gênesis 49, 19, nós precisamos entender que há uns paralelos com a nossa vida atual. Tudo isso está relacionado ao tempo que nós estamos vivendo agora. Lembra da passagem? Diz assim: Gade será atacado por um bando, mas é ele quem o atacará e o perseguirá. Primeiro elemento, se você desses que anota, primeiro elemento que ele está relacionado com desafios inesperados. Vamos fazer um paralelo aqui. Desafios inesperados, aquilo que você não espera. Na profecia, Gade enfrenta esses ataques, esses guerrilheiros, essa guerrilha na profecia. E na atualidade, qual é o paralelo nesses desafios inesperados de Gade com a minha e a sua vida? Em nossa vida, queridos, muitas vezes nós nos deparamos com problemas inesperados. Quem aqui não passa por eles? Você não estava esperando, você amanhece aquele dia e diz: hoje vai ser um dia extraordinário. A primeira ligação que você recebe parece que já estragou tudo. E aí começa aquele desafio de vencer aquela dificuldade. Você já tinha um monte para resolver, mas aquela parece que supera todas as outras. Ou seja, isso acontece no trabalho, nos relacionamentos, em nossa saúde, em nossa família. Esses desafios, queridos, eles podem
parecer como esses ataques que vêm de todos os lados, mas nós devemos estar preparados para enfrentar essas adversidades, as dificuldades, sabendo que eles são parte inevitável da nossa vida. Todos nós vamos passar, estamos sujeitos a passar por ele, mas nós precisamos estar preparados espiritualmente, mental, emocional, física. Isso é muito essencial na nossa vida. Esses desafios virão, mas a Bíblia diz que somos nós que contra-atacamos. Como que nós contra-atacamos, queridos? Nos preparando para isso. Porque quando chega o dia mau, eu já preguei aqui sobre isso, todos nós passamos pelo dia mau. Como nós nos defendemos e passamos pelo dia mau. O segundo paralelo que eu quero aqui fazer com vocês, que está relacionado, é com a resiliência e com a superação. No versículo você percebe, na profecia diz que Gade não apenas resiste os ataques, mas ele também contra-ataca de uma maneira eficaz. Isso fala de resiliência, isso fala de superação, é um paralelo com a nossa vida nos dias de hoje, ou seja, na atualidade, em resposta aos desafios, nós, queridos, somos chamados a ser resilientes, pessoas firmes, fortes, sabe, aquela capacidade de nos recuperarmos nas adversidades. Às vezes as pessoas recebem uma rasteira e ficam no chão. Não, queridos, você recebeu a rasteira, eu vou te dar um conselho: levanta e siga, não fique ali, porque se você ficar vai vir um espírito de autocomiseração, vem um demônio do Zé Ninguém, vem o demônio de não sei o que, vem o demônio do baixo astral, vem o demônio, e um monte de demônios dizendo: fica aí, não levanta não, está bom aí. Resiliência, essa capacidade de nos recuperarmos rápidos, sabe, nessas adversidades, de encontrar maneiras criativas. Se nós estivéssemos no chão, queridos, quando chegou a pandemia, e ficássemos: e agora, o que nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro para comprar isso, comprar aquilo e tal. Não, nós nos levantamos, né, pastor Miquel, eu lembro, nós já vamos, o que nós vamos fazer, como que nós vamos recomeçar, como nós vamos colocar na internet, como que nós vamos entrar nas redes sociais. Rapidamente nós começamos ali nos preparar, queridos, de uma maneira criativa, eficaz, superando aqueles problemas que nós estávamos enfrentando, que parecia ser crucial. Ninguém sai de casa, ninguém pode ver ninguém pode comer nada, ninguém pode sair, ninguém pode ir no mercado, tudo aquilo. Assim como Gade, queridos, nós podemos encontrar dentro de nós força para nós enfrentarmos os desafios e sairmos vitoriosos. Terceira ação aqui, ou terceiro paralelo que eu quero compartilhar com vocês, está relacionado ou tem a ver com as ações e as estratégias inteligentes. Tudo isso que eu estou falando são unções da tribo de Gade. Na profecia, a Bíblia diz que é Gade que ataca e persegue a retaguarda. Imagina, é como se Gade estivesse indo à tribo, tem uma multidão de inimigos perseguindo, Gade dá um jeito de continuar aqui, cata uma turma, dá uma volta, e ele vai lá atrás, aí fica uma turma na frente e uma atrás. A Bíblia diz que é isso que acontece. O que é isso, pastor Miquel? Ações estratégicas. Estratégia. Eles eram guerrilheiros, eles tinham recebido uma unção do seu pai que seriam guerreiros. Aí ele deixa aquela turma ali, pega uma turma, a Bíblia diz isso, que Gade o atacará e o perseguirá. Aí ele dá a volta, começa a atacar, perseguir os seus inimigos. Olha a unção, queridos, de estratégia que Deus nos deu. O inimigo, se ele estiver tentando vir contra você ou por trás de você, Deus vai te dar estratégias para você ir lá por trás e preparar uma cilada para ele, porque eu e você temos a inteligência de Deus, inteligência espiritual, inteligência emocional. Deus nos deu isso, e aqui na profecia a gente percebe essas ações estratégicas inteligentes.
ele, Gade, ataca, persegue a retaguarda sobre uma abordagem estratégica e talvez inesperada. Os inimigos não estavam esperando que atrás deles estariam essa tribo de Gade. O que isso tem a ver com a nossa vida na atualidade, queridos? Muitas vezes, superar obstáculos requer não só força e nem armas. Superar obstáculos, às vezes, requer inteligência, estratégia. Não é por correr mais rápido que a gente chega primeiro, mas talvez correr estrategicamente. Você já viu aqueles corredores no dia 31 de dezembro, que entra lá na São Silvestre? Todo mundo da largada, tem uns que saem assim desesperado. Depois de uns 100 metros, 200 metros, já está assim, vendo se tem alguma água assim para pegar, porque já não aguenta mais. É ou não é verdade? Mas tem uns, que aquele que saiu correndo, tem uns que vai lá tranquilo, estrategicamente, estou pensando, tem tantos quilômetros, acho que é 15 quilômetros, 15 quilômetros, a senhora sabe de tudo isso, está ele lá. Daqui a pouco, aquele que passou, que saiu correndo, esse aqui passa assim. Por quê? Porque ele foi estratégico, pensou, foi inteligente. Opa, tem 15 quilômetros, não vou sair de uma... Queridos, aqui, sabe o que é isso? É pensar fora da caixinha. Nós, às vezes, precisamos ser desafiados a pensar fora da caixa, encontrar soluções inovadoras, ser adaptáveis às mudanças. São maneiras, queridos, de transformar, às vezes, situações difíceis em oportunidades de crescimento, de sucesso. Essa unção de Deus sobre nós, esse mês de expansão, sabe? Buscar estratégias eficazes, enfrentar problemas com uma abordagem assim mais estratégica, sendo, queridos, proativos em vez de reativos. A proatividade talvez é uma estratégia para você, e às vezes a gente fica ali na reatividade, por trás, esperando, sabe, procrastinando, deixando para depois. Essa questão da gente ser proativo, abrindo um parênteses aqui, queridos, e não reativos, sabia que isso pode fazer uma grande diferença na sua capacidade de superar adversidades? Ser proativos muitas vezes faz com que a gente viva desafios que os outros não vão viver, só por causa da sua proatividade. Concluindo a profecia aqui, ou sobre a profecia de Jacó para Gade, ela pode ser vista como uma metáfora poderosa para a nossa própria jornada de vida hoje. Embora, queridos, nós possamos enfrentar esses desafios, esses ataques, essas guerrilhas inesperadas, nós temos, Deus já deixou uma promessa de expansão, nós temos a capacidade de reagir, de emergir resilientemente de uma forma estratégica, transformando essas adversidades, essas dificuldades em oportunidades para demonstrar a nossa força, a nossa determinação. Ontem eu estava falando com um pastor, amigo meu no Japão, pastor Christian, ele viajou com a gente em 2022, que ele foi para 20, verdade, para Bogotá, e ontem eu estava conversando com ele um pouquinho, e aí eu estava compartilhando, a gente estava falando dia 7, que é hoje, que hoje nós completamos 11 anos que nós estamos aqui, e ele escreveu assim: pastor, que 11 anos de luta, né? Que 11 anos de dificuldades, de adversidades, que 11 anos, né, pastor? Ele conhece um pouco da história toda. Aí no final ele diz assim: mas o senhor passou por elas, venceu, está de pé, está firme. Queridos, as lutas, elas nos tornam mais fortes. Em terceiro lugar, eu quero dizer aqui sobre a bênção de Moisés agora, sobre a tribo de Gade,
E você vai perceber que essa bênção, ela acompanha a mesma linha da promessa de expansão de Jacó sobre o seu filho. É como que se Moisés agora estivesse confirmando a bênção que Jacó tinha liberado sobre o seu filho, e Moisés diz que essa tribo de Gade seria como um leão que habitaria num lugar seguro e que iria superar tudo o que viesse contra ele. Uau! Olha aí a bênção, a promessa da expansão sendo fortalecida, ratificada através de Moisés, que Jacó havia liberado sobre o seu filho. Eu quero ler com vocês isso, está em Deuteronômio capítulo 33, 20. Diz assim, Moisés, a respeito de Gade, disse: bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão e despedaça um braço e também a cabeça. Oh, meu Deus do céu, olha a unção de guerreiro, de força, sendo ratificada sobre a tribo agora de Gade. Diz aqui, queridos, que bendito seria aquele que amplia os domínios de Gade. Se você for ver em alguma outra versão aí, por exemplo na NVT, que é uma versão mais contemporânea nos dias de hoje, diz que abençoado é aquele que expande o território de Gade. Abençoado. Uma outra versão diz que bendito é aquele que aumentou as terras de Gade. Na versão NVT, que é uma versão, NTLH, que é uma versão bem mais tradicional, diz isso, que ele aumentou. Era a profecia que Moisés estava liberando sobre Gade, aumentaria a sua terra. Bendito aquele, eu amo uma também que está no livro, na NVI. A NVI diz: bendito aquele que faz dilatar a tribo de Gade. E aqui a gente percebe que tudo isso, todas essas versões, lembra do significado de expandir? Expandir significa tornar mais amplo. Expandir significa alargar, dilatar, crescer, ampliar, avançar, prosperar em todas as áreas da nossa vida. Você vai vendo, queridos, essa profecia sendo confirmada. Deus liberou uma promessa de expansão sobre a minha vida, a sua vida, e esses homens de Deus, Lia quando tem o seu filho, depois, através de Zilpa, depois Jacó profetizando, Moisés profetizando isso. E por último, terminando em quarto lugar, nós vamos ver aqui um versículo agora que está em Crônicas, capítulo 12, versículo 8, que é um texto, queridos, que eu amo de paixão, que ratifica todos os três anteriores e dá uma, como eu diria, dá um rumo para essa tribo, o que ela seria, que determinou toda a sua expansão. Aqui em 1 Crônicas 12, 8, você percebe, esse versículo descreve uma união dos gaditas com Davi. Nós já estamos agora na época de Davi. E você vai ver que esse versículo ressalta a bravura e a habilidade, ou as habilidades desses homens de guerra da tribo de Gade. Essa tribo agora ela se une com Davi, ressaltando o que eles já tinham recebido. Em outras palavras, já estava mais do que selado a promessa de expansão sobre essa tribo. E é o que acontece com Davi. Essa tribo, queridos, foi uma das tribos que fez com que Davi chegasse no reinado. Que lindo! Me arrepio, porque essa unção de Gade, quando nós nos unimos, faz com que a gente avance desafios novos e superemos. Você vai perceber no texto que eu vou ler com vocês já, que esses homens, eles foram descritos sendo ferozes como leões,
e ágeis como as corças. A tribo de Gade, ferozes como leões e ágeis como as corças, rápidos. Esses dias nós fomos visitar uma célula e quem estava ministrando lá era a Rebeca. E aí a Rebeca fez uma analogia, como que era o leão, as pessoas. Os homens tudo com cara de leão e umas perninhas fininhas assim de gazela. Imagina, faz aí um paralelo aí. Foi isso, Rebeca? Os homens e as mulheres tudo com cara de leão assim, mas as perninhas fininhas, rápido correndo assim. Está imaginando, deve ser um bicho de outro planeta, né? Eles eram homens, queridos, treinados para a guerra. Sabe o que se diz sobre eles? Eu coloquei isso no Instagram, inclusive, essa semana, no dia 1º, que do menor desses guerreiros, foi dito que ele era igual a 100. Um homem, o menor, ele era igual a 100. Ele lutava por 100 homens. E um outro, homens que eram um pouco mais avantajados, eles foram igualados a 1000. Um homem lutava por 1000 homens. Olha a unção de Deus sobre a minha e sua vida. Ah, meu Deus. Guerreiros. Vamos ler? 1 Crônicas 12:8. Vamos ler agora na versão AR. Olha o que diz aqui. Dos gaditas passaram-se para Davi na fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como os leões, e eram eles ligeiro como gazelas sobre os montes. Eles tinham uma bravura aqui, queridos, de leões, eram ágeis como as gazelas nos montes. Isso é tremendo, dizendo que os rostos deles eram como de leões e eles eram rápidos, ligeiros como as corças sobre os montes. Agora, nós vamos concluir aqui com esse quarto ponto, queridos. Esse quarto versículo, você vai ver qual é que foi a motivação principal dos gaditas se juntarem a Davi. O versículo diz que os gaditas passaram a Davi, chegaram a Davi, foram a Davi na fortaleza no deserto. Foram os gaditas que procuraram a Davi, os gaditas que se uniram a Davi, foram os guerreiros de Gade que chegaram ao possível futuro rei, que era Davi, ali, na verdade já era o rei, para fortalecer o reinado de Davi. E você vai ver aqui comigo que a principal motivação dos gaditas de se juntarem a Davi estava relacionado na ocasião com um contexto histórico, também as circunstâncias políticas e até militares na época. Mas depois entrou num contexto espiritual sobre o que o seu pai tinha profetizado, sobre guerreiros, a unção de guerreiro. A motivação era relacionada a esse contexto histórico, a essas circunstâncias políticas, a essas circunstâncias militares, mas depois não foi só isso que aconteceu. Davi, ele estava aqui dentro desse contexto, se você for estudar a história, ele estava fugindo de Saul. Davi estava fugindo porque Saul via Davi como uma ameaça ao seu trono. Quem governava nessa época era Saul. E Saul olhava para Davi, vocês conhecem a história? Via ele como uma ameaça. E durante esse período de fuga, Davi, ele reuniu um grupo de seguidores. Vocês já conhecem isso, está lá na caverna de Adulão. Chegam homens endividados, chegam homens, tudo arrebentado, tal, formam grandes guerreiros. Desses grandes guerreiros tinha 30 valentes de Davi. E você vai perceber, dentro da tribo de Gade, que chegou a ser um daqueles que estava próximo a Davi. E Davi, então, ele reúne esses grupos de seguidores,
homens leais, homens valentes, que ajudaram a proteger e a consolidar a posição militar e o futuro rei de Israel, que seria Davi. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Meus queridos, aqui eu quero terminar falando um pouco sobre essa unidade que traz expansão. Eu tenho dito que não é o avivamento que trará unidade, mas é a unidade que trará o avivamento. Semana passada nós compartilhamos dizendo que não é a prosperidade que trará unidade, mas é a unidade que trará prosperidade. E hoje eu quero liberar mais uma, que não é, queridos, a expansão que traz a unidade, mas é a unidade que traz a expansão. E nós vemos essa unção dessa tribo, reconheceu isso e disse: se eu me unir com o rei Davi, nós vamos expandir o território. O que isso tem a ver conosco, queridos? Se eu me unir com vocês e vocês se unirem conosco, nós vamos expandir o nosso território. Que território? Igreja, ministério, famílias, jovens, adolescentes, crianças, todos os territórios possíveis que nós podemos expandir. Agora, quais foram os motivos para a união dos gaditas com Davi? Eu quero falar de alguns motivos. Primeiro motivo, reconhecimento da liderança de Davi. Você vai perceber aqui, queridos, que os gaditas, reconhecendo a habilidade do chamado de Davi, decidiram se unir a ele. E eles viram em Davi um líder com grande potencial, destinado a ser o próximo rei. Então o que os gaditas fizeram? Somos homens valentes, vamos nos unir com esse homem, porque ele tem uma capacidade de liderar, ele tem uma capacidade de avançar, ele tem uma capacidade de expandir. Nós já somos guerreiros. Deus, através do nosso pai, disse que seria bendito aqueles que ampliariam os domínios de Gade. Gade sabia disso, que ele tinha uma unção de ampliar, uma unção de expandir territórios. Ele disse: Davi também tem, então nós vamos nos unir a ele, porque juntos nós vamos expandir, nós vamos estar juntos. Segundo motivo, queridos, alinhamento de objetivos. O que eu vejo aqui? Tanto os gaditas quanto Davi, eles compartilharam um objetivo comum: lutar contra os inimigos de Israel e proteger o território do povo israelita. Davi tinha esse objetivo, os gaditas também. Objetivos comuns se uniram. Quais são os seus objetivos e os meus objetivos? São comuns? Se são, bora. Você vai perceber aqui que a união com Davi, queridos, oferecia aos gaditas uma oportunidade de contribuir para um propósito maior. Eles não queriam elevar o nome de Davi, eles não queriam engrandecer o nome de Davi. Os gaditas também sabiam que se eles ficassem sozinhos, eles não teriam o que eles poderiam ter ao lado de Davi. Então eles disseram: vamos nos unir a Davi. O propósito maior é proteger Israel. Unindo com ele, nós vamos engrandecer o reino de Deus. Terceiro motivo, valorização da coragem e da habilidade militar. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Queridos, os gaditas, nós já falamos aqui, eles eram reconhecidos por sua valentia e habilidades militares. Eu vou falar o terceiro motivo, valorização da coragem. Os gaditas entendiam o valor que Davi tinha e Davi já entendia o valor que os gaditas tinham. Valorizavam a coragem um do outro e eles eram pessoas hábeis na questão militar. Tanto os gaditas como Davi se uniram. A Bíblia diz, queridos, que juntar-se a Davi, a um líder reconhecido por sua coragem, destreza na guerra. Como assim? Quem aqui se lembra que Davi já tinha derrotado um gigante chamado Golias? Eles já conheciam a história de Davi. Davi era um guerreiro. Eles já sabiam que Davi, antes de matar Golias, tinha matado um leão.
tinha matado um urso. Pô, o cara era super estratégico. Vamos se unir a ele. Essas habilidades, queridos, isso tem muito a ver, queridos, conosco aqui. A habilidade que Deus te deu, ao lado da habilidade daquilo que o teu irmão tem, juntos, nós podemos avançar e expandir. Na união está a expansão. Se nós estivermos juntos, unidos, nós vamos expandir, nós vamos avançar, nós vamos crescer. Eles podiam aqui usar as habilidades de uma maneira mais eficaz sob a liderança de Davi. Era como assim, pô, nós somos guerreiros, mas eu preciso de um líder. Nós somos hábeis, nós temos uma unção de expandir território, mas eu preciso de um líder sobre nós, para que eu possa ser direcionado de uma maneira correta e estratégica, para que eu possa avançar. Os gaditas entenderam isso. E o quarto e último motivo, queridos, busca por segurança e estabilidade. Esse foi o motivo também pelo qual os gaditas se uniram a Davi. Eles foram buscar uma segurança e uma estabilidade. Por quê? Porque na época estava havendo uma instabilidade política e militar. O reinado de Saul estava balançado, as coisas não estavam muito boas. Vocês conhecem a história. Saul já tinha recebido uma palavra aí de Samuel, as coisas não estavam caminhando como deveria. E seguir a Davi oferecia aos gaditas uma chance de segurança, de estabilidade. Davi, queridos, já tinha um grupo forte de seguidores lá na caverna de Adulão. Ele já tinha montado todos os seus guerreiros, e ele era capaz de oferecer proteção contra os inimigos comuns deles, os cananeus, ferezeus, tantos eus que tinha lá na época. E aí, queridos, qual foi o impacto dessa união? Diga comigo, expansão. O impacto dessa união foi expansão. Eu tenho orado para chuchu, ou para caramba, queridos, ou para que nós, como igreja, possamos viver essa unção de expansão através da nossa unidade. A gente se unir, queridos, de uma forma como nunca antes, porque o impacto da união dos gaditas com Davi trouxe a expansão. A união dos gaditas com Davi fortaleceu significativamente a posição de Davi, proporcionou a Davi mais recursos humanos, agora ele tinha mais pessoas, proporcionou a Davi mais recursos militares, os caras já eram treinados, rostos de leões, pés ligeiros, e isso, queridos, não só ajudou a Davi sobreviver aos ataques de Saul, que vieram depois, mas também a consolidar a sua base de apoio, que foi crucial para a sua ascensão ao trono. Foi através desse grupo de Gade que Davi conseguiu chegar ao trono, queridos. Foi através desse grupo de Gade que houve uma expansão no reinado de Davi, e ele chegou a ser o rei de Israel. Entendem isso, queridos? O que significa nós, igreja? Vamos falar aqui nesse momento, fazer um paralelo. Igreja, gaditas, pastor Davi. Imagina os gaditas com Davi. A unidade, eu vou repetir, a unidade traz expansão. Diga comigo, a união e a lealdade traz expansão. Os gaditas estavam juntos com Davi, foram leais a Davi. E de fato agora eu quero concluir, queridos, um paralelo com a vida moderna hoje. Uma união pode ser vista assim como, por exemplo, alianças, parcerias,
que são feitas, estratégicas, para beneficiar essas uniões de uma forma prática no meio de adversidade. Na atualidade, quando nós nos unimos, fazemos alianças uns com os outros, parcerias estratégicas no meio das dificuldades, queridos, nós avançamos. Assim como os gaditas uniram a Davi em busca de um objetivo comum, segurança, na vida profissional, na vida pessoal, na vida militar, unir forças com pessoas hoje, compartilhar valores, objetivos semelhantes uns com os outros, que pode levar a gente a um sucesso maior e a superar coisas, desafios muito maiores do que sozinhos a gente conseguiria. Juntos nós somos mais fortes. Portanto, queridos, a união dos gaditas com Davi não foi apenas só uma decisão estratégica militar, como começou, como eles tinham imaginado, mas também foi um movimento baseado numa confiança, um objetivo baseado, queridos, em objetivos comuns, em busca de um futuro melhor, mais seguro para eles, e eles conseguiram isso. A lealdade dessa tribo de Gade em se unir a Davi, os guerreiros de Israel, queridos, conseguiram juntos expandir o reino de Israel, o território de Israel. Amém? Você poderia, por favor, se colocar de pé? Eu quero orar com você neste momento. Como é importante a sua colaboração, sua união, nossa lealdade, queridos, nos processos de expansão espiritual, expansão emocional, expansão física, expansão territorial, expansão financeira, expansão prática. E é sobre isso que eu quero orar. Vai ser um mês, queridos, de muita expansão. Nós vamos ouvir testemunhos aqui em cima desse púlpito sobre expansão esse mês. Deus está expandindo, queridos, muitas pessoas nesse lugar. Deus está expandindo territórios. Lembre-se também que esse mês será um mês frutífero. Esse é uma unção também, e nós já estamos baseados todos os meses no livro de Apocalipse 22, 2, que diz que no meio havia uma árvore, essa árvore produzia 12 frutos, um em cada mês. É um mês de nós ganharmos vidas para Jesus, de avançarmos. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Diante dessa palavra, Senhor, inicial nesse primeiro domingo do mês de julho, sobre uma promessa que estava sobre Gade, Senhor, em que a mãe dele já liberou dizendo: Gade, tu és sorte, Gade, tu és afortunado. E ali, Senhor, já começa algo a acontecer na vida, e quando chega na morte do seu pai, Jacó diz: Gade, tu és, Gade, um guerreiro. Gade, você será atacado, mas você terá estratégia para contra-atacar e vencer, Gade. Moisés, Senhor, ratifica isso, dizendo que eles estavam recebendo uma unção, ratificando uma unção de guerreiros, meu Deus. E nós vemos que quando eles se aliançam com Davi, eles expandem o reino de Israel. A unção de expansão que foi liberado sobre Gade se concluiu durante a sua jornada nessa terra. Gade expandiu, com quem Gade se uniu expandiu. É profético, o Senhor diz que aqueles que abençoassem Gade expandiriam os territórios de Gade, Senhor. Nós queremos essa unção de união, de lealdade, Senhor, sobre nós durante esse mês de julho, uma unção de unidade, porque a unidade ela traz a expansão, Senhor. Quando nós unimos força, como os gaditas fizeram com Davi, territórios novos são conquistados, nós alcançamos, Senhor, vitória em áreas das nossas vidas que sozinhos nós não alcançaríamos. Que nesta manhã venha essa unção, Senhor, sobre nós, de que sozinhos nós não vamos, Pai, chegar a lugar nenhum, mas se nós estivermos juntos, nós vamos expandir para a direita, para a esquerda, vamos firmar as nossas estacas, nós vamos alongar, Senhor, as nossas tendas, porque é um mês de expansão, Senhor. Nós tomamos posse dessa expansão sobre as nossas vidas,
e cremos que será o melhor ano das nossas vidas. 2024 será o melhor ano de todos os anos que nós já vivemos até hoje, Senhor. E nós vamos testemunhar isso em nome de Jesus. Amém e amém. Diga à pessoa que está aí ao seu lado: você nasceu para expandir.